Alô? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Gervásio, sou Machine Learning Engineer aqui na Nubank. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre Federated Learning. Então, Federated Learning, mais do que um algoritmo específico, é uma abordagem nova de Machine Learning, em que você tem uma relação diferente com os dados e em como você processa eles. O que é formalmente? Uma abordagem de Machine Learning e alguns algoritmos associados com ela, em que, ao invés de você centralizar os seus dados para treinamento ou então algum processamento, você deixa eles distribuídos numa rede descentralizada, por exemplo, os celulares das pessoas, dos seus clientes. E ao invés de trazer os dados até você, você leva seus modelos até os dados, de forma que você consegue explorar o potencial de dados e de processamento computacional que está armazenado nessa rede distribuída. Tirando toda essa bullshit de marketing, Federated Learning é a resposta a uma pergunta muito simples. Por que a gente deveria gastar nosso dinheiro e nosso tempo treinando nossos modelos, nossos data lakes, se os clientes têm todos esses dados já nos celulares deles? Então, por que construir data lakes? Por que fazer todo o provisionamento de dados? Por que fazer toda essa coleção quando eu poderia, potencialmente, levar o meu modelo para onde os dados estão, treinar lá e diminuir o meu custo de infraestrutura? É nesse momento que eu devia falar que o Nubank não faz isso. A gente não aplica Federated Learning em nenhum dos nossos modelos, então não fiquem com medo, a gente não está olhando para os dados de ninguém aqui. Mas é uma ideia que, de um ponto de vista econômico, faz sentido. Assim. Você consegue diminuir os seus custos de infraestrutura, você consegue ter acesso, potencialmente, a dados de qualidade melhor, e você consegue chegar em resultados que você não teria normalmente se você tentasse a abordagem clássica de agregar todos os seus dados num lugar só. De forma bem simplificada, a arquitetura de um sistema de Federated Learning é composto pelos clientes. A gente também pode pensar neles como unidades federativas, por isso que vem o nome Federated Learning, no sentido que você tem várias pessoas, ou então várias entidades separadas, que convergem para tomar uma decisão comum. Os clientes vão armazenar dados, que vão ser relevantes para o modelo de treinamento, vão receber instruções de um servidor central para como utilizar esses dados e computar updates para algum modelo sendo treinado, vão mandar esses dados, esses updates, de volta para um servidor central, que vai então agregar esses updates e produzir uma nova versão do modelo central. Isso tem algumas vantagens. O dado nunca precisa sair do celular da pessoa, ou seja lá qual for o device sendo explorado nessa arquitetura. Então, se você está lidando com dados sensíveis, seria plausível você utilizar eles remotamente e só trazer de volta as informações que esses dados extras te trazem, sem necessariamente precisar levar os dados com você, que poderia implicar em diversos problemas éticos. Também não seria necessário você ter metadados que identificam os dispositivos que participam desses treinamentos. Então, se você tem um sistema de Federated Learning composto por uma rede de dispositivos, você não precisaria saber como cada um desses dispositivos está influenciando o resultado final, o que é mais uma etapa para proteger o anonimato de quem participa desses sistemas. O Federated Learning tem algumas peculiaridades em relação a um sistema de machine learning tradicional. Uma hipótese muito comum de fazer sobre os dados, quando você começa a desenvolver um modelo, é que eles são independentes e identicamente distribuídos. Então, por exemplo, se eu tenho um dado que uma das features é, por exemplo, o score de crédito da pessoa, eu posso assumir que toda vez que eu fizer um sample dessa feature, eu vou estar sampleando da mesma distribuição, que eu não vou estar mudando a distribuição subjacente quando eu mudo o lugar de onde eu olho para os meus dados. Isso não necessariamente é o caso em Federated Learning, porque como os dados vivem em entidades separadas nessa rede, que é distribuída e descentralizada, eu posso ter distribuições bem diferentes para alguma feature que eu tenha interesse. Similarmente, isso leva ao segundo ponto, que você pode ter datasets muito desbalanceados. Então, se algum dos seus usuários tem um padrão muito específico, é bem possível que o dataset dele tenha padrões e características que não vão estar presentes em outros lugares. E é bem possível que isso seja o caso de todos os seus usuários. Então, você não vai ter nenhum dataset que vai parecer com o outro.
Então, se você tem alguma hipótese no seu modelo sobre, tipo, eu assumo que, na média, eu vou ter essa distribuição nas minhas classes, isso para de ser verdade, porque para cada dataset, para cada ponto, para cada entidade federativa participando do seu sistema, você pode ter uma distribuição completamente diferente. Diferente de um sistema de Big Data normal, como, por exemplo, se você está fazendo um modelo usando Spark ou PySpark, alguma coisa assim, você vai estar fazendo um treinamento distribuído, então seu dado vai estar distribuído em várias máquinas dentro do seu data center, só que o maior overhead para elas não é a comunicação, é o processamento dos dados em si. Então, se você está usando, por exemplo, o Spark, você tem uma arquitetura lá de slave master, você tem o overhead de fazer a comunicação, de fazer os shuffles, de distribuir os dados entre os diferentes processadores, os diferentes workers, mas isso não é tão custoso quanto, de fato, o processamento que eles estão fazendo lá. Então, pode ser que você tenha algum custo para fazer com que os dados que você precisa fazer para fazer feature engineering cheguem em um certo aparelho, mas o custo mesmo é fazer o feature engineering. Esse não é necessariamente o caso no Federated Learning, dado que você precisa coordenar a cooperação de diversos agentes que estão distribuídos, que podem estar em zonas temporais diferentes, que podem ter características de uso diferentes. Acaba sendo o caso que a colaboração, a coordenação dessa infraestrutura toma mais frente do que o processamento em si. Até porque, de novo, como a gente está lidando com os dados que vão estar sendo armazenados dentro de dispositivos individuais, o esforço computacional de processar esses dados é significativamente pequeno. E, de novo, ainda na linha dos outros tópicos, a comunicação entre esses dispositivos pode ser limitada. Então, se você está tentando treinar um modelo no celular de uma pessoa, o celular pode desligar, ele pode sair da rede, a pessoa pode atender uma ligação. Tem várias possibilidades que fazem com que a comunicação entre os formadores dessa rede e o servidor que está agregando tudo seja prejudicado. E como pode ser meio claro, não é o tipo de abordagem que você consegue aplicar para todos os problemas possíveis. Não é uma silver bullet que vai resolver todos os problemas, falar, legal, não consigo juntar os dados aqui, vou usar Federated Learning, não funciona assim. Tem problemas específicos que se beneficiam dessa abordagem. Por exemplo, quando você só consegue ter acesso a dados aproximados. Então, o exemplo que o próprio Google deu quando eles descrevem esse framework é treinar os modelos que fazem as sugestões para o Google Keyboard. Então, você está lá digitando no seu Android, vai aparecer, você vai digitar AC, aí ele vai sugerir acesso. Então, normalmente, o que eles teriam que fazer para conseguir treinar esses modelos? Teriam que recolher padrões de uso dos usuários, treinar num data center, criar um modelo centralizado para o keyboard, que então ia ter que ser espalhado para os outros aparelhos. Isso, eles nesse exemplo, nesse caso tradicional, eles não conseguiriam ter acesso ao que as pessoas de fato digitaram, porque seria uma violação de ética. Contudo, usando o Federated Learning, você conseguiria ter acesso a esses dados reais. E imagina que se você tem acesso ao que de fato está sendo digitado, ao que as pessoas de fato escreveram, você tem um insumo muito melhor para fazer predições do que se você só estivesse lidando com alguns samples esporádicos, então com inferências do que a pessoa digitou, com as coisas que você consegue extrair, esses padrões que você consegue inferir, a partir do que acaba chegando de fato no seu data lake. Pode ser que, assim como no caso do Google Keyboard, os dados que você queira treinar são sensíveis. Então, seria uma violação de ética ou de privacidade você pegar esses dados do celular do seu cliente e colocar no seu servidor. Pode ser que você até tenha no meio do seu Terms of Use, uma letra pequena falando que você faz isso, mas se o seu usuário descobrir o que está acontecendo, ele pode não gostar muito. Então, você consegue usar Federated Learning para acessar esses dados sensíveis. De forma similar, pode ser que seja pouco viável economicamente você guardar todo esse volume de dados, você logar tudo isso e mandar para o Data Lake. Se você falasse, eu não ligo, quero saber mesmo o que o meu usuário está escrevendo, ética be damned, vou logar tudo que ele escreve e mandar para o meu servidor. Isso provavelmente seria super custoso, você ia consumir uma banda imensa dos dados do seu usuário, porque ele ia estar tentando mandar para você tudo que ele escreve. E, por fim, uma tarefa de Federated Learning, uma tarefa para ser bem aplicada a Federated Learning, você precisa conseguir inferir o target que você está tentando prever a partir das interações do usuário. No caso do Google Keyboard, isso é bem direto. Assim, o usuário está digitando,
Você faz uma sugestão, ou ele clica nela e aceita a sugestão, ou não clica e a sugestão é rejeitada. Então você consegue, a partir da interação normal do usuário, saber se o seu modelo está performando bem ou não. Mas, legal, só falei um monte de coisa aqui. O que significa, na prática, implementar isso? Eu fiz matemática, gente, então eu gosto de colocar equações mesmo em lugares onde elas não sejam super necessárias. Na prática, o que a gente está tentando fazer é minimizar essa primeira somatória aqui. Então, o que está acontecendo nessa fórmula aqui? Eu estou dizendo, olha, escolhe uma função de perda e avalia ela num exemplo de treino I, que é esse FI aqui. Tomando em consideração um modelo base W. Então, imagina que você tem uma rede neural, que ela é caracterizada pelo vetor dos pesos de cada camada. E o que essa segunda fórmula, esse F maiúsculo subíndice K, está dizendo, é basicamente a perda total da avaliação da sua função de perda nos exemplos estourados num cliente específico, dado um modelo prévio. Ou seja, como o meu modelo performa no dataset desse cliente específico. É esse Fzão. E esse Fzinho é só a média dessas perdas ponderadas por quanto de dados estão em cada cliente. E é isso que eu quero minimizar. Quero minimizar esse Fzinho. O que isso significa na prática? É só um jeito bem complicado de falar que a gente quer que o erro médio, quando a gente pondera pela proporção de exemplos de treinamento contidos em cada cliente, seja tão pequeno quanto possível. A gente está tentando fazer uma minimização simples de média. Para atingir isso, o algoritmo descrito pelo Google chama Federated Averaging, que o esquema dele, por cima, é um pouco assim. De toda essa população de dispositivos que está disponível para participar de um experimento, seleciona um subconjunto deles. Então, vamos supor que você tem 100 milhões de dispositivos para fazer um treinamento. Você não precisa de tudo isso. Seleciona, sei lá, 1000. Em cada cliente, aplica um algoritmo de otimização local nos dados dele. Então, você vai mandar para ele um modelo que você já tem treinado e você fala, otimiza localmente esse cara. Pega os dados que você tem e faz esse modelo performar melhor para você. Então, a partir dos dados que estão contidos naquele dispositivo, vai começar a ser feito um algoritmo de gradient descent para tentar achar um mínimo local daqueles pesos nos seus dados. Só que, claro, se você só fizesse isso, você teria vários modelos super overfitados para cada pessoa individual. Mas o que você quer no final é um modelo central que faz previsões que são, na média, boas para todo mundo. Então, aí entra a parte da comunicação com o servidor de volta. Depois que você fez esses updates locais para o seu modelo, tendo em vista os dados armazenados localmente, você vai mandar esses updates dos pesos de volta para um servidor, que vai ser responsável por agregar eles de forma a tentar fazer essa minimização global da função de perda. E o jeito que ele faz isso é simplesmente calculando uma média ponderada, tomando como base os pesos calculados por cada cliente. E o peso que ele dá para cada cliente é a proporção dos exemplos de treino que estavam presentes lá. Então, vamos supor, se ao todo a gente tinha 100 exemplos de treino, 30 estavam no celular do João, 20 estavam no celular da Maria e 50 estavam no celular do André. Então, independentemente dos pesos que forem produzidos pelos treinamentos do João, da Maria e do André, o peso do André os pesos do André vão ter 50% de importância, os da Maria 20, os do José 30, porque assim era a distribuição dos exemplos de treinamento. Nesse caso, a gente está tomando a hipótese de que, se você tem mais exemplos de treinamento, de alguma forma, a sua atitude representa melhor como a maioria dos usuários vai estar agindo. O que não necessariamente é verdade, mas é uma das hipóteses que tem que ser feita se a gente quer fazer essa agregação. Como esse algoritmo funciona um pouco mais tecnicamente em cada uma dessas etapas? Na parte do cliente, o que ele vai fazer é, como eu falei, ele tem a quantidade de dados dele, então os exemplos que ele estourou localmente, por exemplo, no caso do keyboard, as frases que você escreveu, seguidos das sugestões que você aceitou ou não do modelo.
Para facilitar a comunicação com o servidor, você pode, sei lá, se você digita muito, você pode ter uma quantidade muito grande de dados que não seria factível de processar em um round do Federated Learning. Então, os seus dados são quebrados em mini batches para garantir que você consegue processar pelo menos alguns deles a tempo de fazer parte da comunicação com o servidor. Então, os dados são splitados, um número pré-determinado de iterações é aplicado, em que para cada dado no seu mini batch, você faz um gradient descent. Você minimiza localmente o gradiente e tenta minimizar a função de erro. E depois disso, você vai ter novos pesos, um novo vetor W de pesos, definindo uma nova rede neural, que você então pode comunicar de volta para o seu servidor. E o que o servidor faz? Inicialmente, ele seta um modelo inicial, então ele já precisa ter alguma baseline para os clientes poderem começar a iterar. Ele vai definir quantos clientes vão fazer parte de um round de interação. Então, como eu falei, pode ser que não seja necessário ou não seja factível você envolver todos os possíveis dispositivos numa tarefa de Federated Learning. Então, você faz um sample da sua população e decide, vão ser essas pessoas aqui que vão me ajudar nessa tarefa. Depois disso, é bem simples. Você manda a tarefa para o cliente, espera ele responder falando, olha, terminei de fazer os updates do meu modelo, e aí você faz uma média ponderada com esses updates que você recebeu e salva eles como uma nova interação do modelo. E aí, quando você for rodar a próxima iteração, o próximo round de Federated Learning, você vai usar esse novo modelo como um baseline. Então, você começa com um modelo, talvez treinado com dados de Data Lake, sem nenhuma interferência do usuário, e usa ele como modelo base para mandar para os seus dispositivos. Cada dispositivo vai usar os dados que ele armazenou localmente para fazer uma otimização local nesse modelo, tentar diminuir o erro que esse modelo faz nos dados presentes no dispositivo, e depois vai mandar esse modelo alterado de volta para o servidor, que vai agregar tudo isso com uma média e servir para a próxima iteração dos modelos. Como funciona na prática um sistema de Federated Learning, então? Como é que o Google está fazendo isso? Como é que eles fazem acontecer? Bom, em teoria, na prática é do mesmo jeito que eu acabei de falar. Na prática é um pouco diferente. Eles definem um protocolo com 3 etapas. Uma etapa de seleção, em que eles escolhem quais são os dispositivos que fazem parte do treinamento. Uma etapa de configuração, em que o servidor explica para cada dispositivo como a tarefa deve ser realizada. E uma última etapa de relatório, em que os clientes falam para o servidor, olha, isso aqui foram os resultados que eu obti, e o servidor tenta computar ele, tenta agregar isso de algum jeito. Entrando em um pouco mais de detalhe. Na etapa de seleção, os dispositivos vão primeiro falar para o servidor, olha, servidor, eu estou disponível para participar de uma tarefa de Federated Learning. Por que cabe ao cliente falar isso e não ao servidor perguntar, e aí, galera, quem que está disponível? Porque um dos focos nessa arquitetura é tentar diminuir o impacto que participar de Federated Learning tem na experiência do usuário. Então, se você está usando os dados do usuário e o poder de processamento dele para fazer alguma computação, se você só fizer isso em qualquer contexto, você pode acabar impactando negativamente a performance daquele usuário. Então, o que eles fizeram foi implementar um sistema em que o cliente, quando ele está conectado na bateria e quando ele está conectado numa rede Wi-Fi, então numa rede que não é metered, então tipo, não vai ter nenhuma restrição da quantidade de dados que ele pode mandar ou receber do servidor. Aí ele mandou uma mensagem para o servidor falando, olha, eu estou nas condições ideais para fazer parte de um experimento de Federated Learning. Quer que eu faça parte? O servidor pode falar, sim, quero que você faça parte, ou então não, agora não precisa. Já tenho gente suficiente para fazer parte do meu experimento. E aí, nesse caso, ele instrui o dispositivo a voltar depois de um certo ΔT. Então, se ele só precisa de 1000 dispositivos, o 1000º dispositivo receberia uma mensagem falando, olha, agora não precisa, mas aguenta 15 minutos, e aí manda essa mensagem de novo, que aí talvez a gente precise que você faça parte desse experimento. Depois disso, tem uma etapa de configuração. O servidor precisa, de alguma forma, falar para o dispositivo que tarefas que têm que ser realizadas.
O jeito que eles fazem isso é que o servidor manda o que o Google chama de um Federated Learning Plan para o dispositivo. Então, o dispositivo Android ele tem dentro dele rodando um Federated Learning Runtime, que é uma aplicação dentro do Android que sabe falar com o servidor e sabe interpretar as instruções dadas por ele. Na prática, o que o servidor faz é manda uma estrutura de dados que encapsula a programação. Então, pode ser tipo um DAG do TensorFlow, um plano de execução desse jeito. Fala, olha, você vai precisar executar esse algoritmo com esses dados aqui. E o servidor também manda para o cliente qual que é o estado atual do modelo. Então, quais que são os pesos que caracterizam a rede neural, por exemplo. Quais que são os hiperparâmetros que vão ser utilizados. Qual vai ser o número de épocas que você vai interar esse algoritmo, qual é que vai ser o tamanho do mini-batch que tem que ser utilizado para tentar minimizar o tempo de comunicação com o servidor. Esses hiperparâmetros são citados nessa etapa de configuração. E a última etapa seria a etapa de relatório, de report. Nele, cada cliente vai completar a execução que foi recebida na etapa de configuração e vai avisar o servidor, falar, olha, servidor, terminei aqui de executar a minha tarefa, sinta-se livre para agregá-la no futuro. E o servidor faz isso, ele recebe todos esses updates, agrega e começa a próxima etapa, e começa a etapa de seleção de novo para um novo round de Federated Learning. Aqui a gente tem uma versão um pouco esquematizada de como funciona o treinamento do Federated Learning. Essa imagem é de um artigo do Google em que eles explicam como eles implementaram essa arquitetura. E funciona basicamente como eu expliquei. Então, todos os devices se apresentam para o servidor falando, olha, estou disponível. O servidor rejeita algum deles, fala, olha, não preciso de você, volta depois. Lê de algum registro central o estado do modelo, os hiperparâmetros, os pesos, seja lá o que for. Envia eles para os dispositivos, que vão então começar o treinamento. Alguns terminam, outros não. Pode ser que, por exemplo, o celular exploda, sei lá, se você tem um Samsung, ou então acabe a bateria, acabe a internet, qualquer coisa assim. E algum dos dispositivos não consiga mandar os resultados dele de volta para o servidor. Tudo bem, o servidor tem uma tolerância mínima, falar se pelo menos X caras mandarem in business, dá para fazer. Menos gente que isso, aborta essa rodada, começa outra. Vamos tomar um half path aqui e assumir que uma quantidade significativa de clientes conseguiu reportar. Nesse caso, o servidor vai, então, tomar os resultados desse treinamento, agregar eles, escrever de volta num storage persistente, num banco de dados, seja lá o que for, e disponibilizar isso para futuras etapas de treinamento. Como funciona, então, dentro do dispositivo, a arquitetura do Federated Learning? Como é que o dispositivo é preparado para lidar com esses problemas? Na prática, o que acontece é que as aplicações que vão ser utilizadas, que vão se beneficiar do Federated Learning, ficam responsáveis por fazer o armazenamento de dados. Então, por exemplo, no Google Keyboard, o seu keyboard está guardando as coisas que você digita para que o Google depois possa usar eles para treinar os modelos de texto deles. Tem uma API que o Google disponibilizou, chama TensorFlow Framework, TFF, que dá acesso a desenvolvedores ao runtime de Federated Learning e que possibilita com que vocês no caso, possam definir quais são os dados que você quer armazenar, de que forma, como é que eles vão ser acessados pelo meu modelo de treinamento. Os dados não vivem para sempre, eles têm uma TTL, então conforme eles vão envelhecendo, conforme eles vão ficando stale, eles vão sendo substituídos. Então, tipo, ele não vai guardar o que você escreveu, tipo, mês passado, ele vai guardar o que você escreveu, tipo, ontem. Por quê? Porque senão ia começar a consumir muito espaço do seu armazenamento. Então, ele ia ter que começar a usar o seu SSD, o seu HD, e você ia começar a sentir notavelmente alguma diferença que não teve nenhuma correlação com o seu padrão de uso. Então, para diminuir o impacto negativo que essa participação no Federated Learning pode ter no que eles chamam, no storage footprint do usuário, na experiência do usuário, na vida de bateria,
ou na conexão de internet do cara. Eles tomam algumas precauções, como eu falei, eles esperam o celular estar em algumas condições específicas, conectado à bateria, conectado à internet, para fazer parte de um esquema de Federated Learning. Caso contrário, isso poderia impactar negativamente o seu usuário. Esquematicamente, a gente tem algo mais ou menos assim. Então, dentro do seu celular, do seu dispositivo, você vai ter a aplicação, que vai estar coletando seus dados, coletando o que você escreve, seja lá o que for. E você vai ter um runtime, que vai ser quem sabe falar com o servidor, quem sabe interpretar os planos de execução, que vai ser o único que vai conseguir ter acesso a esses dados estourados no seu celular, e que vai falar com o servidor, adquirir um plano de execução, rodar ele em cima desses dados que você estourou localmente, e depois comunicar os updates de volta para o servidor. E o servidor, como funciona? Como é que se implementa um servidor de Federated Learning? Claramente tem que ser uma coisa distribuída, capaz de falar com diversos aparelhos, com tolerância a falhas, e que seja facilmente escalável. Para isso, o Google usou um modelo de concorrência que é conhecido como modelo de atores. Se alguém aqui já teve experiência com um framework Scala que chama Akka, ou então se alguém já trabalhou com Go, atores são tipo os channels do Go, se os channels tivessem tamanho infinito. Se você conseguisse ter uma mailbox infinita. Eu falo de Go porque é uma linguagem do Google, então eu imagino que essas coisas foram feitas em Go. E a ideia de um modelo de atores é que você tem entidades únicas, os atores, que você pode pensar como se fossem threads separadas. Eles não são bem isso, mas você pode pensar como se fossem. São processos separados, independentes, que vivem e morrem sozinhos, ou podem ser controlados ou controlar outros atores. Então, você consegue criar uma arquitetura em que você tem um ator, que é o coordenador, que gera um certo outro ator, que faz algum processamento, e esse ator se comunica de volta com o coordenador, e você consegue estruturar tudo isso de uma forma que, se um ator morrer, isso não interfere no trabalho de um outro, ou então você pode ter um ator que fica monitorando o health de outros atores e spawna mais conforme se torna necessário, ou então conforme eles morrem. E no caso do servidor do Google, eles descrevem 4 tipos de atores. Um são os selectors, que são quem aceitam e encaminham as conexões de dispositivos. Então, quando seu celular fala, olha, servidor, eu estou disponível para fazer parte de uma tarefa, ele vai estar falando com um selector. Por que isso é vantajoso? Porque significa que se você tem milhares de celulares, você não precisa escalar todos os seus atores. Você pode escalar só os seus selectors. Você pode falar, se eu tenho, conforme vai aumentando a pluralidade dos meus dispositivos. Mas se eu não quero lidar com mais deles, então, tipo, eu sempre quero usar 10 mil dispositivos nos meus treinamentos. Mas hoje eu tenho 100 milhões, amanhã eu tenho 200 milhões, depois de amanhã eu tenho 300 milhões de dispositivos. Eu não preciso escalar todo o meu sistema para lidar com isso. Eu posso escalar somente as partes dele que lidam com a interação com os clientes e com a decisão de quem faz ou não parte do treinamento. Você tem os coordinators. Os coordinators são responsáveis, você pode pensar como se fosse por uma tarefa em si. Eles são responsáveis por uma população de dispositivos. Eles decidem quantos dispositivos fazem parte de um round. Eles falam diretamente com os selectors, falando, olha, vai ter mais gente, vai ter menos gente, sobe selector, diminui selector. Você vai ter o Master Aggregator, que vai ser o cara que bate o martelo e fala, isso aqui vai ser a nova versão do modelo depois desse treinamento. O Master Selector é responsável por um round de treinamento. Então, o que ele faz? Ele spawna o 4º tipo de ator, que são só os aggregators, que são os caras que recebem os updates do celular. Então, o fluxo seria mais ou menos assim. Você tem um coordinator, que é responsável pelo treinamento, e você tem selectors que ficam ouvindo os clientes falando, olha, estou disponível. O coordinator, coordenando com os selectors, decide quantos clientes vão fazer parte do treinamento e spawna um Master Aggregator. O Master Aggregator vai spawnar aggregators que vão ouvir os dispositivos. E aí, quando sei lá, o seu celular terminar de treinar, ele vai mandar os dados dele para o aggregator, que vai receber dados de um subconjunto do seu subconjunto de clientes,
e fazer uma agregação parcial desses caras. E aí depois mandar de volta, e aí depois mandar essas agregações parciais para o Master Aggregator, que vai terminar de agregar todas elas. E depois que todas forem processadas, o Master Aggregator escreve na memória persistente falando esse aqui é o novo estado do meu modelo. Esquematicamente, a gente tem algo meio assim. O coordinator coordena os selectors, fala quantas pessoas vão fazer parte, quantos devices devem ser selecionados. Ele cria o Master Aggregator, que vai viver só pela instância de um round, para poder lidar com os dados gerados naquele round. E o Aggregator vai criar o Master Aggregator, criar aggregators menores, que lidam com os dados que vêm diretamente do cliente. É interessante notar que, para preservar ainda mais a possibilidade de anonimidade na participação do Federated Learning, o Master Aggregator e o Aggregator, que seriam quem teria contato direto com os dados que vêm dos clientes, eles são efêmeros. Então, eles não existem em memória persistente. Então, se um Aggregator morre, ele morreu. Assim, ele não vai... A arquitetura não tem como recuperar os dados que foram mandados para ele. Mesma coisa, se o Master Aggregator morreu, o round é abortado e recomeçado de novo, exatamente para impedir que dados intermediários sejam escritos em memória persistente e esses dados sejam de alguma forma explorados por uma terceira entidade, por uma third party maliciosa, tentando encontrar algum padrão de uso seu nos dados que foram mandados para o servidor. Enquanto isso, o coordinator e o selector, que não têm contato direto com os dados que vêm dos dados privados que vêm dos clientes, eles são os únicos que podem escrever, que têm memória persistente, que se eles morrem, tem um estado deles gravado em algum lugar para eles conseguirem voltar. E é isso. In a shell, isso é Federated Learning, uma forma muito legal de treinar seus modelos, gastando pouco dinheiro e invadindo a privacidade de seus usuários, de forma respeitosa.